pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira. A população foi chamada para falar se queria continuar tendo esse direito de ter acesso às armas. E a população disse que sim. Só que agora eu fiquei pensando aqui num negócio, né? O Joe Biden ficou esse tempo lá, agora os 4 anos, e não colocou nenhuma mulher lá para ser chefe de gabinete dele. Isso vai intensificar, vai jogar gasolina no fogo e vai intensificar as lutas populares. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Por que todo mundo contra Boulos? Não é que eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, eu acho ele um puta de um bunda mole. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Nossos comerciais. E nós dizemos não à redução da maioridade penal. Chanceler Alemanha. É um absurdo. Tem bandido que 50 vezes é preso, 50 vezes é solto. Já na audiência de custódia. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Para se dirigir um país, é fundamental que se tenha preparo. Eu me sinto mulher, deputada Nicole. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Quem não quer defender o agro, fica proposta. Faça fotossíntese. Talvez dê certo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané, numa mola. I think they will continue from the backbenches as they have continued from the front. President of the United States of America. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Vamos dizer que a democracia está falida e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. E aqui tem uma mulher que tem coragem, que desafiou o sistema. De novo o mundo se curva ante o Brasil. Viva a presidenta Dilma. País de jumento. Eu estou saudando a mandioca. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Liberdade de expressão, ela é absoluta, né? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Go to hell. You're not stopping me. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Portanto, fazemos um discurso, mas, na prática, nós continuamos autoritários. Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil. Quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. The future is gonna be amazing! Estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da Ampeg. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Obrigada, foi um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Viva la libertad, carajo! É por isso que eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and restoring free expression on our platforms.
Sejam muito bem-vindos ao podcast Haja Lucidez. Aqui, você sabe, a gente traz pessoas de diversas áreas para falar de uma forma aprofundada sobre diversos temas e, claro, sem censura e com muita lucidez. E hoje eu recebo o especialista em investimentos, Rafael Cisne. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Júlia. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Pois é. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente está num momento extremamente conturbado do nosso país e, felizmente, muitas pessoas começaram a despertar para a necessidade de cuidarem do seu dinheiro, né? Antes tarde do que nunca, né? Então, o objetivo da nossa conversa é exatamente esse, né? De a gente falar sobre como você pode blindar o seu dinheiro do Brasil. Vamos lá, Rafael. Essa é a pergunta. Você instrui as pessoas a fazerem uma carteira de investimentos variada, certo? Porque a lógica é de colocar os ovos em diferentes cestas. Você instrui também a colocar dinheiro em Bitcoin? Sim, mas eu vejo que da forma como eu lido com o Bitcoin é um pouco diferente dos influencers de Bitcoin. Por quê? Existem alguns riscos que quem fala muito de Bitcoin não coloca esses riscos. Por exemplo, não sei se você sabia, mas nos últimos 10 anos, teve 3 anos que o Bitcoin caiu 80% do seu valor. Então imagina você colocar um patrimônio seu de 100 mil, 1 milhão, e naquele evento específico você perder 80% do seu patrimônio. Então, eu acho que o Bitcoin é um movimento muito importante e hoje não dá para a gente montar uma carteira de investimento sem falar de Bitcoin. Mas eu gosto de frisar isso bem assim no começo porque às vezes a pessoa segue um influencer que é pró-Bitcoin e ele fala claramente de botar 100% do patrimônio em Bitcoin, entendeu? Então, acho que isso não seria responsável. Então, assim, a gente tem que conversar com o investidor e ponderar o perfil de risco dele. Assim, olha, o Bitcoin ele pode cair em algum determinado ano 80%. Pode. Já aconteceu 3 vezes. Então, pode acontecer. Que é a chamada correção, né? Exatamente. Agora, então, ele tem que... Só que se a pessoa não vende o Bitcoin, ela não realiza essa perda. Sim, perfeito. Né? Porque a ideia do Bitcoin é exatamente você não tirar. Não, exatamente. Né? Mas, do ponto de vista assim, da eficiência da sua carteira, você acaba sofrendo um risco muito grande. Porque às vezes a pessoa precisa do dinheiro naquele ano. Vai precisar. Então, muita gente que vem com essa tese, olha, o Bitcoin é para longo prazo, beleza. Isso. E aí acontece justamente dela precisar de sacar um dinheiro naquele momento ali. Então, ela perde muito dinheiro. Sim. Sabe? Então, a gente tem que poderar, tem que separar um pouco uma grana da liquidez. A gente também Perfeito. tem... e outra, aqui no Brasil... as pessoas estão vendo muito como um ativo assim, de blindagem o Bitcoin. Eu, como trabalho com investimentos internacionais, eu vejo que existem outras possibilidades muito melhores para você ganhar com o mercado com ações fora do Brasil, por exemplo. Que aí, quando você quiser, a gente pode entrar nesse assunto. Vamos falar sobre isso. Que a ideia, quando a gente fala de blindar, é como deixar o seu patrimônio assegurado com o mínimo de possibilidade possível do governo vir a tomar esse dinheiro. Nós assistimos agora uma série de situações em que pessoas investigadas pela polícia acabaram tendo todos os seus bens bloqueados. Todos. E aí, realmente, nisso, a pessoa fica completamente asfixiada. As próprias contas correntes também param de estar disponíveis. Então, isso se tornou uma preocupação para milhares de brasileiros, principalmente para aqueles que se identificam como de direita, né, que se manifestam nas redes sociais. A gente sabe que hoje no Brasil a manifestação ela não é livre. Há diversas situações em que há determinação judicial de suspensão da conta e aí já sequestro de bens, enfim. Então, a gente tem tanto esse lado de bloqueio de bens, como também de você blindar o seu patrimônio da perda inflacionária, né? Hoje, por exemplo, o real ele já perdeu em torno de 90% do valor do poder de compra em relação ao momento em que ele foi lançado. Então, 90%. Todo mundo aqui, né, com mais de 30 anos, 35 anos, vai lembrar do momento em que houve a troca do real, né, que a gente mudou de moeda, a gente entrou para o real e foi um momento muito bom. Muito bom para nós brasileiros, que a gente vivia com inflação exorbitante. Às vezes você ia comprar uma coisa, de manhã à tarde o preço já era outro, né? Então o real realmente
foi um presente, assim, acho que colocou o Brasil num cenário de moedas mais estáveis, né? Infelizmente a gente foi perdendo muito valor. Com certeza. Inclusive, falando um pouco de blindagem, assim, você vê, a pessoa quer blindar com o Bitcoin, mas, por exemplo, se você quando você for usar, você precisa de ter um lugar para você usar o dinheiro. Se a pessoa está com os bens bloqueados e ela vai na exchange para fazer a movimentação, a exchange é obrigada a bloquear porque o Brasil coloca ali... Mas aí é porque você está falando de uma corretora que tem conexão no Brasil. Sim, mas... Você pode ter autocustódia do Bitcoin e ninguém pega. Sim, mas se você tem autocustódia, mas você tem a sua autocustódia. E aí você precisa ir no supermercado fazer uma compra com todos os seus bens bloqueados, contas bloqueadas. Como é que você vai pagar? Você tem uma outra empresa que converte o seu Bitcoin em crédito, cartão de crédito. Pois é. Aí se essa empresa tiver uma sede no Brasil... Por isso que você tem que pegar outra empresa. Então você tem... então, se não é só a questão do Bitcoin, é uma estrutura... Não, com certeza. Fora gente, do Brasil. Isso que você está falando, Rafael, isso é fundamental. Porque hoje tem muitas pessoas que estão assim, eu tenho que ter Bitcoin, eu tenho que ter Bitcoin. Aí lá vai a pessoa e compra numa corretora brasileira. Não, gente, se o seu objetivo for tirar o seu patrimônio das garras do governo, não é assim que você compra. E se você quiser saber comprar, fala comigo no direct, fala comigo nas redes sociais, que eu vou te ensinar. Não é que eu vou te ensinar, eu vou te dar uma conexão para você resolver o seu problema. Porque realmente, se você comprar no sistema tradicional, já era. Exatamente. Então esse é um ponto já importante. Era. Porque é igual as pessoas, preciso de ter ouro na carteira. Nossa, ouro. Ouro, vamos falar sobre ouro. Então assim, não é você comprar de qualquer forma, não é você nessas empresas que vendem barrinha de ouro que você vai se proteger, porque você tem vários riscos, tem o preço, tem várias coisas. É muito melhor você comprar numa custódia também fora do Brasil. Entende? Então, é isso. Então, terminando ainda o assunto do Bitcoin, eu acho que, na minha opinião, tem muita influencer que joga todas as fichas no Bitcoin. Sim. E eu acho isso extremamente equivocado. Eu acho que todo mundo tinha que ter uma carteira de investimento e o Bitcoin fazer uma composição dessa carteira. Mas para você ter ideia, vamos olhar aqui a rentabilidade do Bitcoin nos últimos 12 meses. Se você pegar a carteira a Bolsa Americana, a gente tem dezenas, não é assim uma ou duas ações. São dezenas de ações que multiplicaram o seu patrimônio 2, 3 vezes o valor, enquanto que o Bitcoin está num valor mais ou menos estável nos últimos 12, 24 meses. Vamos lá. E aí, o que a gente está querendo? Não é só proteger o dinheiro, mas a gente também quer multiplicar o dinheiro no longo prazo. Então, assim, tem muita gente que fala assim, isso que o Bitcoin... Bitcoin... é muito importante de explicar. Que o Bitcoin vai bater $1 milhão, né? Vai, isso aí eu acredito. Agora, assim, eu peguei, graças a Deus, eu peguei a onda, porque como eu trabalho com investimento tem 30 anos, eu peguei uma onda que o Bitcoin saiu dos 10 mil para os 100 mil dólares. Que foi muito bom. E hoje ele bateu $120 mil de 120. novo. E agora é o seguinte, uma coisa é ele sair dos 10 mil dólares para 100 mil. Então, dos 100 mil para 1 milhão é um movimento assim muito mais forte, sabe? É um movimento que precisa de muito volume, precisa de muita intensidade. Então, acho que não vai ser tão fácil quanto o do movimento dos 10 para 100 mil. E enquanto isso não acontece, os investidores eles podem ficar atentos a outros movimentos. A outras oportunidades. Que não existem no Brasil. Vou dar um exemplo para você. Aí falar de bolsa de valores. Porque, na minha opinião, a nossa bolsa não vai para frente. Não, gente. A nossa bolsa está... Bolsa, assim, mas isso deixa eu contar. Tá. Aproveitando que você falou sobre bolsa brasileira, eu vou encaixar uma pergunta aqui. Hoje a bolsa brasileira está extremamente barata. Não concordo. Não concordo. Eu sei que vai ter muita gente que vai comentar. Tem muita gente que está falando isso. Muita gente que está falando. Ela está super barata, ela está desvalorizada, é o momento de entrar. Não concordo. Por que você não concorda com isso? Não concordo porque é o seguinte, eu sou uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, hoje eu tenho 53, desde os meus 20 anos. Então, estamos falando de 30 anos de experiência. Eu lembro que 33. Sendo na ponta da língua, na ponta do lápis, né? E eu lembro quando eu comecei a trabalhar na primeira mesa de operações de um grande fundo de pensão, era o terceiro ou quarto maior na época. E aí, como eu estava iniciando, e aí a minha chefe falava assim, olha, vai ter reunião com os bancos, com as asas e tal, não sei o quê, e você vai começar a participar para você aprender. Então, eu lembro claramente disso. Uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu fui, né, numa reunião externa, e que o gestor começou a apresentar e vender a Bolsa no Brasil, uma das frases que ficou gravada naquele dia comigo, com todo o arcabouço, né, teórico e tal, a Bolsa no Brasil está barata.
Então, e aí eu cheguei e falei, nossa, eu vou levar uma informação fantástica lá para o pessoal, lá para a mesa de operações. E falei assim, olha, gente, eu aprendi muita coisa hoje, vi os múltiplos e tal, não sei o que, para lá a expectativa. E a gente tem que pensar mais na Bolsa, porque a Bolsa está muito barata. Então, a minha chefe, na época, já tinha 20 anos a mais do que eu. Ela só deu um risinho assim, de canto de boca, né? E falou assim, não, você está se preparando, né? Vamos deixar isso. Por que eu estou falando isso? Porque tem 30 anos... Que a Bolsa está barata. A Bolsa está barata. 30 anos... Não, 30 anos... Tem 30 anos, gente, olha isso. Tem 30 anos que a Bolsa Brasileira está barata. E desde que eu nasci, ou seja... Tem 40 anos que o Brasil é o país do futuro. Exatamente, e o futuro não chega, senhoras e senhores. Então, assim, vamos avaliar. Assim, eu acompanho as publicações de grandes empresas, de grandes bancos, das empresas que fazem, vendem bolsa no Brasil. A gente pode até falar o nome aqui que você quiser e tal. E essa ideia de a bolsa está barata. Quem fala isso é aquele influencer, é aquela empresa, é aquele banco, ou tem um vínculo com o banco, que ele precisa vender essa informação. Ela precisa... Se liga, hein, galera? Ela precisa movimentar a Bolsa no Brasil. Se liga, isso aí eu vou te interromper de novo. Fiquem bastante atentos, porque tem assessor de investimento que tem meta para bater, de título A, de título B, de bolsa A, de ação A, de ação Z... E a pessoa não está preocupada em te dar condições de manter o seu poder de compra e multiplicar seu patrimônio. Ela está preocupada em bater meta. Exatamente. Então, assim... tem 30 anos que a Bolsa Brasileira está 30 barata. Anos. Ela já esteve... Ela já deu lucro em algum tempo. Deu. Porque, assim, se você pegar o gráfico de 30 anos e começar a analisar, você vai ver que em alguns períodos ela realmente deu uma subida, né, e depois voltou. Mas se você, por exemplo, avaliar o gráfico dos últimos 10 anos, é pena que aqui a gente não tem uma dinâmica de mostrar gráfico, mas eu posso, depois a gente pode até encaixar isso, ou assim, eu posso te mostrar um vídeo meu que mostra tudo isso. No recorte a gente faz a edição. Legal. Então, assim, se você pegar os últimos 10 anos, o Ibovespa, ele está mais ou menos em linha com a inflação. Ou seja, se eu pego 10 anos, uma bolsa é um ativo que tem um risco. Ele tem que me dar um retorno para mim entrar naquele risco. Se é uma coisa que está acompanhando a inflação, então ela está numa relação de risco-retorno inválida. Ou seja, se você olhar do ponto de vista estatístico do risco-retorno, a Bolsa Brasileira não é um bom investimento. Tá? Aí é o seguinte, nos últimos 10 anos. Se eu pegar uma janela de 10 anos e andando para trás, 10 anos, por exemplo, eu estou olhando aqui, de 2025 até 2015. Se eu pegar 2024, 2014, e se eu for levando isso para trás, durante muitos anos, o desenho que você vê é mais ou menos o mesmo. A Bolsa Brasileira, em 10 anos, mais ou menos empatando com a inflação. Então, vamos olhar aqui, daqui para frente. A Bolsa está barata. Tá. O que eu acredito que vai acontecer na Bolsa nos próximos 10 anos? Alguns voos de galinha, como já deu nos últimos 10 anos, mas daqui 10 anos você vai olhar para trás e vai falar o seguinte, cara, a Bolsa Brasileira mal deu a inflação nos últimos 10 anos. Eu tenho uma convicção muito grande que isso vai acontecer. Então, assim, essa ideia de que a Bolsa está barata é muita gente, sabe, tem muita gente nova, gente boa que eu olho, o cara, ele vende o produto dele com uma boa intenção, com bons fundamentos, só que eu já vi essa história dezenas de vezes nos últimos 30 anos. Então, eu não compro essa ideia. E aí tem uma coisa seguinte. Os múltiplos das empresas brasileiras é muito mais favorável do que, por exemplo, nas empresas americanas. Só que aqui funciona assim nos últimos 30 anos, nos Estados Unidos, nos últimos 100 anos, é assim que funciona lá. E lá as empresas continuam subindo mesmo, com essa precificação de que lá não está barato, mas aqui está barato, e lá continua subindo exponencialmente, e aqui continua barato eternamente. E com todos os indicativos de que vai cair. Por quê? Um dia após o outro, o governo vai tomando decisões que desestimula a produção no Brasil. Exatamente. Nós estamos falando hoje é dia 2 de outubro, e ontem à noite o governo conseguiu aprovar por unanimidade na Câmara dos Deputados a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 e uma faixa diferida para quem ganha de R$5.000 a R$7.300. Lindo! Corretíssimo. Só que o governo trouxe o pacote de correção.
E nesse pacote de correção da medida para compensar essa renúncia, que é em torno de 36 bilhões de reais por ano, o governo criou um imposto para pessoas que ganham mais de 600 mil reais por ano e empresas também. Então, na prática, Rafael, nós sabemos que todo mundo vai buscar as estratégias possíveis para não aparecer esse recurso acima de 50 mil reais e também de colocar em outro lugar. A gente sabe, porque se a pessoa atinge essa faixa de renda, mal instruída ela não é. Não. Dificilmente ela é mal instruída. Então, na prática, o que acontece? Aquela empresa que visava, eu vou abrir uma outra fábrica no Brasil, já vai pensar 2, 3 vezes. Aquela pessoa que é assim, vou contratar empregado. Vou contratar, ou então, eu vou investir na Bolsa Brasileira. Não, já não vou mais, vou tentar colocar para fora, vou comprar uma holding, vou montar uma holding. Então, o governo ele toma decisões dia após dia que desestimulam a permanência do dinheiro no Brasil e a circulação desse dinheiro aqui no Brasil. Ou seja, as empresas brasileiras vão perder dinheiro. Ou seja, as empresas vão perder valor. Isso é inevitável. E as empresas, na média, perdendo valor, colocarão a bolsa também para baixo. Então, infelizmente, gente, nós estamos falando de um cenário. Não é que a gente, mas como vocês são pessimistas, vocês têm que analisar o valor. Porque tem muita gente que fala isso para mim, tá? Não, mas o que importa, a empresa é o valor real dela, quanto que ela tem de ativo, quanto que ela tem de maquinário, quanto que ela tem, o valor da marca dela. Não é exatamente isso, não gente. Não é assim, não é só isso. Porque, Júlia, assim, eu trabalhei enquanto gestor e analista de investimentos em grandes fundos, né, eu fui analista de empresas, de setores, do petróleo, de mineração, dos bancos. Eu fui analista da Embraer, eu visitei a Embraer para fazer. Então, assim, tem uma profundidade um pouco mais. Inclusive, o Warren Buffett falou esses dias, né? Quem não entende de contabilidade não pode selecionar empresas para investir, porque a contabilidade é que vai determinar o que a empresa é de verdade, né? Então, assim, voltando um pouco na questão tributária e ligando um pouco com a Bolsa de Valores... Rapidinho, foi o Buffett que tirou todas as ações que ele tinha da BYD? Foi. Mas assim, não dá para a gente tirar uma conclusão assim, muito clara em relação a isso, porque o Buffett ele é um modelo de investidor assim, a ser replicado, obviamente, né? Então ele consegue ver as coisas... Ele é o maior investidor do mundo, né? Ele é o cara mais rico do mundo quando se fala de investimentos, né? Mas o mais rico do mundo hoje é Elon Musk. Não, mas 500 bilhões de dólares. Sim, mas é porque o Elon Musk ele não criou a fortuna dele com investimento, ele teve as empresas. Sim. Então, o Buffett é o investidor mais rico do mundo, porque ele fez a fortuna dele com isso que a gente faz aqui, comprando ações e montando carteira, etc. Né? Então, falando assim um pouco da questão tributária e como que impacta isso na Bolsa, né? E tentando a gente fazer um paralelo assim com... para dizer que sim, a gente não é pessimismo. E, inclusive, a gente que é analista de investimentos, a gente não tem assim uma rixa com algum governo. A gente vai analisar dados, só isso. Eu não quero saber quem que é o presidente da República, quem que está comandando, mas eu vou analisar dados da economia. E aí, o que a gente tem de perigoso hoje, que realmente tem que chamar assim, muita atenção, e tem a ver realmente com tributo, é o déficit fiscal do governo. Mas isso é tão importante assim? Aí, para quem é totalmente leigo... E deixando claro rapidinho o que é déficit fiscal. Déficit fiscal é a diferença entre receita e despesa do governo. Então, quanto o governo arrecada e quanto ele gasta. E se ele gasta mais do que ele arrecada, ele vai ter uma deficiência, no caso, um déficit. E é por isso que a gente fala sobre déficit fiscal. E eu gosto de explicar isso mais, assim, porque eu tenho os meus alunos, os meus clientes que não entendem nada. É porque tem gente realmente... Que não entende, A gente acha normal certos termos, porque é a política monetária do Banco Central. A gente fala com naturalidade, mas a maioria das pessoas não vai entender isso porque, infelizmente, esse é um conteúdo que deveria ser transmitido no ensino médio. E que não é. E não é transmitido. Então, a maioria das pessoas não vai ter acesso a esse conhecimento. Exatamente. Felizmente, hoje nós temos as redes sociais que a gente pode abrem essa possibilidade. Não, hoje, assim, eu comecei a falar de investimento para pessoa física numa época que eu vi assim, cara, as pessoas têm que saber um pouco mais sobre isso, porque não dá para viver
Tem um cara que eu gosto muito, Tony Robbins, que ele fala o seguinte, olha, você pode melhorar a sua vida em todos os aspectos, mas se você não atingir a liberdade financeira, você nunca vai ser feliz. Então, eu peguei isso e comecei a trabalhar muito isso, porque as pessoas no Brasil, a gente tem 80% não sabe o que é investimento, não investe, e os que estão fazendo investimentos, que têm uma sobrinha, eles estão sendo mal orientados. Então, o Brasil assim, é um país que é um inferno para quem é investidor, porque 80% não investe, o pouquinho que investe... E o governo odeia quem investe. Essa que é a questão. Que a pessoa o governo tem mais liberdade. o governo só aumenta imposto em cima da renda, do patrimônio de quem investiu. É como se fosse um erro. Fazer investimentos. É como se fosse um erro você evitar gastar agora para ter uma sobra e investir. O governo fala, não... Você não pode ganhar mais do que você ganha, do que você consome. Eu vou te punir com mais imposto, seu capitalista malvado. Exatamente. Isso. Então, assim, tem muitos países que estendem tapetes vermelhos para investidores. E o Brasil não está nessa linha. Mas vamos falar assim, um pouco do déficit fiscal, que é muito importante que as pessoas entendam, porque para elas entenderem que não é pessimismo a gente falar de algumas coisas que estão erradas. Então, eu costumo falar o seguinte, olha, todo mundo realmente no Brasil conhece uma pessoa que já gastou mais do que o seu salário, essa pessoa se enrascou nos bancos, nos cartões de crédito, ficou devendo, ficou com o nome negativo e a vida dela foi uma tormenta. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece, até mesmo porque mais de 70% das famílias no Brasil estão endividadas. Exatamente. Então, quem está ouvindo ali ou está nessa situação, que às vezes não é culpa dela, mas é por conta de toda a estrutura, da falta de orientação e porque os bancos te levam a ser... O banco adora a gente endividada. Claro. O que mais dá lucro para o banco é a gente endividada. Né? Então você sabe o quanto é destrutivo uma pessoa que não tem suas finanças organizadas. Vamos passar para uma empresa. Eu, como também já fui consultor de empresas, eu conheço muitos empresários que tinham uma boa ideia, tinham um bom serviço, mas quebrou por conta da gestão financeira. O empresário que gasta mais do que estava tendo lucro, às vezes por juros altos, vai fazer empréstimo, não consegue BNDES e tal. Então, a diferença, se você gastar mais do que você arrecada, tanto para a pessoa quanto para uma empresa, é destrutivo. A gente vai ter também muitos ouvintes que já tiveram empresas e quebraram por conta dessa questão. Sim. E todo mundo conhece alguém que teve uma empresa que quebrou e segundo o Sebrae, 80% é pela essa questão do déficit da empresa. A empresa entra em déficit porque está gastando mais do que está arrecadando. Então, a mesma coisa, assim, ampliando e também tentando fazer um paralelo, a gente está falando de um país. Então, o que está acontecendo é isso. O Brasil, está gastando de uma forma muito desorientada, assim, desgovernada, e gastando mais do que arrecada, que não é pessimismo. Até gente do governo fala assim, olha, do jeito que está, daqui 2 anos a gente não aguenta. Então, assim, o que pode acontecer daqui 2 anos? Um estouro na inflação, um estouro nos juros? O que pode acontecer é não pagamento de servidores públicos, como já aconteceu em alguns estados, como de Minas Gerais, por exemplo, os servidores não estavam recebendo mais. Paralisação de contratos essenciais, como contrato de saúde. Isso está acontecendo por direto, exemplo, já está acontecendo. Já está acontecendo, né? Mas pode piorar e muito. Você para de ter dinheiro de fazer manutenção de estrada, então, consequentemente, você vai ter mais acidente, você vai ter mais gente morrendo, você tem menos capacidade de fazer segurança pública. Então, se o crime já domina hoje, a situação vai piorar e muito. Então, a gente está falando de uma situação extremamente caótica. E engraçado que, assim, você que é da política, né, então as pessoas podem falar, não, mas é porque a Júlia tem um posicionamento dela. Eu não sou o cara de política, eu sou o cara do investimento. E eu, assim, eu olho para os números, entendeu? Então, e dinheiro não quer saber de partido político. Não, de jeito nenhum. Se tivesse um governo agora que tivesse pró-investidor, pró-Brasil, a gente iria aproveitar e falar, não, vamos investir aqui, né? Mas a gente não está nessa situação. Então, o Brasil está gastando mais do que arrecada. Isso pode e vai causar um problema muito grande daqui a uns 2... Porque não sou eu que estou falando. Pessoas do próprio governo estão falando que daqui a 2 anos vai ter um colapso aí das contas públicas. E aí, por que eu quero vincular isso com o que a gente está falando da Bolsa de Valores? Um grande investidor internacional, né, isso eu sei porque quando eu trabalhava nos fundos, a gente fazia reunião com os investidores para trazer capital estrangeiro para cá. Então, ele, quando vai trazer um dinheiro considerável para o Brasil, não é aquele dinheiro assim, de curto prazo, que vai investir rapidamente e tal.
ele olha para isso. Ele fala assim, bom, eu não posso botar o meu dinheiro no Brasil com uma visão de 10, 15 anos, porque o país pode entrar em colapso nos próximos 2. E aí não vem dinheiro, a Bolsa fica estagnada, porque a Bolsa depende hoje muito mais de capital estrangeiro do que capital daqui do Brasil. Então, que está saindo do Brasil também, capital estrangeiro. Nesses últimos meses, a gente teve até um fluxo muito bom de entrada de capital. Por causa da queda dos juros nos Estados Unidos. Não é só isso. Aí tem muita coisa também que o pessoal não fala, sabe? Que não, assim, não... Mas, assim, isso... isso impacta na Bolsa? Impacta, porque as pessoas que estão no capital aqui, que têm esse conhecimento, eles sabem que a Bolsa pode estar barata e vai continuar barata nos próximos 10, 15 anos. Então, assim, quem ficou esperando a Bolsa barata nos últimos 10 anos, deixou de ganhar, por exemplo, 10.000% na Bolsa Americana. Cara. Entende? Então assim, o recado que eu dou é o seguinte, se você tem um capital que está investindo e você quer estar apostando que a Bolsa está barata e que isso pode se transformar num lucro para você, não aposte todas as fichas nisso, porque você pode se decepcionar. Eu acompanho isso há 30 anos e a ideia que eu acho que vai acontecer é mais ou menos o que aconteceu nos últimos 10. Daqui 10 anos, lá em 2035, você vai olhar para trás e vai ver uma Bolsa brasileira que rondou ali, empatou com a inflação. Você vai ter uma Bolsa americana que rendeu 1.000, 2.000, 3.000%. Sabe? É isso que aconteceu. Qualquer janela de 10 anos que você olha, é mais ou menos esse cenário que está acontecendo. Então, não é pessimismo falar que o governo está gastando mal. Ser realista. É realista e saber que isso vai impactar o investimento lá na frente. E aí, um pouco mais... Já dizia Ayn Rand, você até pode ignorar a realidade. É uma opção. Tem muita gente que está se alienando. Uhum. Mas você não consegue fugir das consequências da realidade. Não consegue. Então, a pessoa que hoje está na faixa de 20 e poucos anos, 30 anos, 40, 50 anos, se ela errar na forma de investir o dinheiro, ela está cavando uma cova para ela na terceira idade, sobretudo se ela estiver contando com uma aposentadoria do governo. Não, isso é impossível. Isso não no pensa caso nisso, do servidor público que está contando com isso. Isso no caso de quem é seletista e está contando com o INSS. Não conte com a aposentadoria do governo, porque é uma pirâmide que vai quebrar. Já era. Então, é um alerta importante. Muito importante. Que são anos de ouro na vida de uma pessoa, né? A década chegou aos 20, presta atenção. Cheguei aos 30, cheguei aos 40, cheguei aos 50. Acorda e coloca o seu dinheiro no lugar certo, senão você vai passar dificuldade na sua terceira idade. Vai passar. A minha irmã é funcionária pública, eu tenho alguns irmãos, não sei se fala servidor ou funcionário, que eu sou bem desligado dessas coisas. Depende. É de empresa pública? É Escola Nacional de Administração Pública. Não, é servidor 8.112. Então, assim, quando ela passou no concurso, eu falo assim, olha, você deveria ser rica, porque todo funcionário público, ele teria condições de ser rico um dia, se ele investisse 10% do patrimônio do salário dele, né? Só que 80% não faz. Então, hoje, ela tem um capital, porque ela consegue enxergar isso. Eu falei, cara, eu estou vendo que as pessoas estão perdendo o DAS, está ficando mais difícil, o orçamento está ficando muito enxuto e daqui a pouco a gente vai realmente perder. E como é que o governo faz isso? Com a inflação. Gera a inflação, não atualiza os salários, então é a forma do governo pagar menos. E ao mesmo tempo ele arrecada mais. Exatamente. Então, é o imposto inflacionário, né? E aí se você não tiver um capital que você invista para você, mesmo sendo funcionário público, eu acredito que você vai passar dificuldades lá na frente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então você tem que pegar hoje, se organizar, que é o meu trabalho hoje. A gente pode chegar, desculpa falar, porque especialmente em Brasília, né, Rafael, tem muito servidor público, né? Grande parte aqui. A maioria, né, principalmente do plano piloto. Nós estamos falando de um cenário em que o governo pode ser obrigado a demitir. Demitir. Se a gente pegar o que acontece hoje nos Estados Unidos, o governo americano está em shutdown, certo? O Congresso não aprovou a lei orçamentária, republicanos e democratas não chegaram a um acordo, principalmente porque os democratas querem ampliar o alcance do Medicaid deles, inclusive para atender imigrantes ilegais. Os republicanos não concordam com isso. E o Trump já falou o seguinte, eu não tenho pressa. Se não aprovar a lei orçamentária, eu vou aproveitar esse momento para cortar servidor. Por quê? Porque os Estados Unidos estão endividados,
super endividados. Na realidade, qualquer país hoje está normal, endividado. Alemanha, Japão, todos os países estão endividados, uns mais, outros menos. Não existe assim um país, assim, não existe você pensar num país sem endividamento. Não. Isso é normal, para também não ficar assim, o país está endividado, cara. Mas uma coisa normal. é o seguinte, é o país se endividar para fazer um investimento, outra coisa é o país se endividar para pagar despesa corrente. São coisas completamente diferentes. Hoje o Brasil, por exemplo, ele pega parte do orçamento dele para consertar o déficit das empresas públicas. Ele vai lá, faz leilão de título público para pagar servidor. Para pagar rombo de empresa pública. E isso vai se aprofundar, porque o governo está gastando de forma equivocada. É fato. Está gastando muito mal o dinheiro que arrecada. Então isso vai gerar... Aí, juntando com a questão tributária... quem tem dinheiro no Brasil vai pagar. Não tem como o governo sobreviver sem aumentar imposto. Por exemplo, a gente tinha... Mas ele está aumentando todos os dias. Mas ainda já foram aumentados, já foram 42 que já foram criados. Ontem foi outro, semana que vem ele quer mais e então, ele quer mais. Quem tem investimento no Brasil, que é o que você falou... Fuja! Quem tem mais dinheiro... Porque assim, o governo não tem como mais cobrar imposto. Hoje o pobre, a gente sabe que paga mais imposto. Porque o arroz e feijão, carne e tal, não sei o que, são as coisas que têm muito imposto. Então a gente fala que o rico paga menos imposto que o pobre no Brasil. Proporcionalmente, obviamente. Né? Mas isso vai mudar, porque você vê, a gente tinha um título aí, LCI e LCA, que era um título, emissão que você não pagava imposto de renda para comprar aquele negócio. E esse título, ele ia para incentivar o agro e o setor da construção civil. Exatamente. Então a gente vai diminuir esse incentivo e o governo já falou que vai tributar em 7%. Então, assim, cada vez mais os investimentos aqui no Brasil serão tributados. E aí, Rafael, vamos lá. Uma pessoa que te procura para blindar o patrimônio dela do Brasil, proteger o dinheiro dela do Brasil. Qual é a sua linha de conselho para essa pessoa? A primeira coisa que eu faço é abrir uma conta fora do Brasil. Pronto, porque é óbvio. Tem a questão da Bitcoin? Tem. Mas não é uma questão tão trivial, assim, não é uma questão que eu acho simples. Você tem a autocustódia, mas a sua autocustódia tem riscos, sabe? O risco físico mesmo. Você pode... você tem o seu aparelhinho ali, o netinho vai lá, pega e joga dentro do vaso. Pode acontecer? Pode. Sabe? Então, assim, existe esse risco. Mas aí, se você souber a senha, você resolve esse problema. Tem várias coisas. Você tem que saber a senha. Tem muita coisa que você pode... eu concordo, eu acho que é uma parte da blindagem, mas não dá para jogar todas as fichas aí, na minha opinião. Com certeza. Então, a primeira coisa é abrir uma conta fora do Brasil. Onde eu mais estou indicando realmente é nos Estados Unidos. Agora, não é abrir, por exemplo, uma conta de investimentos nos Estados Unidos, igual a gente tem aqui... A Avenue é do Itaú. O Itaú também tem uma empresa lá fora que ele faz gestão para milionários no Itaú, lá nos Estados Unidos. Os grandes bancos, a XP, BTG, tem toda a parte internacional. Antes, eu usava muito esse arcabouço porque era uma forma de internacionalizar, ganhar dinheiro com as ações fora do Brasil e tal. Com o cenário atual, aí eu já mudei completamente minha ideia. Eu falei assim, olha, eu acho que a gente tem uma conta nos Estados Unidos ou em algum país fora do Brasil, uma instituição que não tem vínculo com o Brasil. Porque se você tem um dinheiro no Banco Itaú, lá em Miami, lá em Nova York... Ele tem que informar para a Receita Federal brasileira. Mesmo que legalmente não tenha. Se o presidente falar assim, olha, eu quero o nome das pessoas de todo mundo que tem dinheiro na Avenue, que a Avenue é do Itaú, e nas outras corretoras. A gente sabe que os grandes bancos, eles apertam a mão sempre de qualquer presidente que está, eles não vão negar, sabe? Então, por mais que não seja legal, se hoje tiver o presidente da República quiser assim, olha, eu quero saber todo mundo que tem conta no BB Américas, Banco do Brasil lá fora, ou no Itaú, ou na XP, ou na Avenue. Então, assim, você está, de certa forma, à mercê do governo brasileiro. A pergunta foi que você perguntou o seguinte, como blindar do Brasil? Então, é abrir realmente uma conta numa instituição que, se o Brasil falar assim, olha, eu vou travar todas as contas de investimentos, a sua conta lá fora não vai ser... Pra você ter ideia, isso já aconteceu com alunos meus. É mesmo? Já aconteceu. O governo determinou... Exatamente. Só que foi uma questão assim mais tranquila. Pensão alimentar. Não foi. Vou te falar agora. É um médico do interior de São Paulo, ele era de um município
E foi para o médico assim, com 3, 4 milhões de patrimônio. Né? Então ele saiu de um município e foi para o outro. No município que ele ficou uma dívida tributária de R$ 1.500. Uma coisa insignificante. Meu Deus. Que ele, por descuido, um cara muito rigoroso, paga todas as contas em dia e tal, não sei o quê. É porque tanta burocracia que é fácil você deixar para trás Exatamente. imposto. R$ 1.500. Ele tem 4 milhões de patrimônio, então não foi sonegação, foi realmente um descuido. Um belo dia ele acorda com todas as contas bloqueadas. Só não a conta dele nos Estados Unidos, porque a justiça brasileira não tem acesso. Se ele tivesse Bitcoin também não teria acesso, né? Então, assim... Então isso é fácil. Hoje o judiciário acessa. Se ele acessa dessa forma, você concorda que qualquer coisa que aconteça no Brasil, se o governo falar assim, olha, eu quero travar a conta de investimento, ele vai ter o poder de fazer isso? Mas é claro, especialmente porque este governo odeia investidor, que é o que a gente estava falando. Eles têm raiva. Ninguém deveria ganhar mais do que precisa. Eles só não entendem que a poupança é um exercício de disciplina. Então, mesmo uma pessoa que ganha um salário mínimo, disciplinada, ela consegue fazer alguma poupança. Você vê, todos os grandes países do mundo, qualquer um, o Japão, Estados Unidos, Alemanha, qualquer país que você olhar que o país se desenvolveu, ele se desenvolveu com investimento. E as pessoas fazendo investimento. Se você pega a Bolsa Americana, que a Bolsa Americana assim, é a maior bolsa do mundo, 50% dos ativos globais estão na Bolsa Americana. Pra você ter uma comparação, o Brasil é menos de 0,5%. É um absurdo. Então, como que é a Bolsa Americana? Olha só, quem que é a Bolsa Americana hoje, os 10 maiores nomes? Que cada uma dessas empresas que a gente vai falar aqui tem mais de 3 trilhões de dólares. Apple, Google, Facebook, Tesla, Amazon, da Bolsa, Apple, né? Da Bolsa. O que são essas empresas? Como é que elas não cresceram se não com investimento? Claro. Investimento que o governo deu incentivo, investimento que os americanos compraram as ações. Se o Elon Musk levanta a mão e fala assim, olha, eu quero captar $1 bilhão, ele tem lá um investidor que vai botar dinheiro. Então esse é o arcabouço do investimento é que faz o país crescer. Que infelizmente a gente não tem aqui. Eu falo que, por exemplo, na Bolsa Americana, se você hoje for comprar, por exemplo, aí falando um pouco do Bitcoin também, cara, nos últimos 24 meses, quem investiu em empresas de inteligência artificial na Bolsa Americana multiplicou muito mais do que quem investiu em Bitcoin. Por isso que eu estou falando, sabe? Não gosto de botar todas as fichas, porque eu gosto mais de você comprar uma empresa, né? Que você tem uma tese de investimento que você vê que está andando. Que assim, o Bitcoin não tem uma tese de investimento por trás dela. É assim, olha, é uma forma de proteção que todo mundo vai migrar para lá para se proteger. Ok. Mas qual que é a tese por trás? A tese... a tese de investimento, a tese da lógica da empresa. Né? Então, se vou comprar Bitcoin para me proteger... É porque a tese do Bitcoin é a escassez. Assim como é o ouro. Sim, mas eu não posso gerar mais Bitcoin, assim como eu não gero mais ouro. Mas você vê que não tem uma tese sólida, por exemplo. Por que a Apple... Hoje o Bitcoin é o 6º ativo mais valioso do mundo já. O ouro, acho que passou o ouro, inclusive. Então, assim, tem mais valor em Você Bitcoin do que investe em ouro? Invisto, mas não comprando lá nos Estados Unidos. A gente tem, você pode comprar fundos que tem, por exemplo, a custódia do ouro em bancos suíços. Uau! Entende? Então, o ouro está custodiado num banco suíço, então você sabe que tem. Porque... comprar o ouro igual assim, aquelas cartelinhas que são vendidas aqui, você está comprando com um ágio muito grande, né? Você não... E outra, às vezes você está com ouro aqui no Brasil, como é que você vai transformar isso em dinheiro? Você tem um caso de um bloqueio e tal. Não é tão simples. Então, o negócio... E tem a questão da segurança também. Tem a questão da segurança, né? Alguém pode acessar a sua casa, pode levar seu ouro. O Brasil não é um lugar confiável para você manter barra de ouro. Então, assim, eu acho que a blindagem, ela vem de você... Mas vale a pena ter ouro, isso aí na também carteira, sim, na carteira. Não, com certeza, com certeza, na carteira de investimento. E vamos lá, uma pergunta. Vale a pena ter imóvel? A gente está falando de tributação. Você vê que ele está mexendo no imposto da tributação dos aluguéis? Na minha opinião, já tem 10 anos que eu falo isso, que não compensa você comprar um imóvel assim, um imóvel que já se valorizou para você receber aluguel. Porque até então, acho que estão mudando isso, 27,5% você paga de imposto. Aí você tem inadimplência, você tem a depreciação do imóvel. Tem a burocracia de alugar. Então, assim,
não houve para mim, assim, nos últimos 10, 12 anos que eu mexo com isso, um cliente que trouxe para mim a carteira dele de imóveis que eu falo assim, olha, valeu a pena. Sabe, se você botar na ponta do lápis. Porque quem mexe com isso é a pessoa que não entende mercado financeiro. Então, assim, eu tô com o imóvel alugado, tô recebendo 10 mil reais de aluguel, beleza. Aí quando você vai ver... o imóvel vale 2 milhões de reais. Aí aquele patrimônio poderia estar gerando 20, 30 mil reais por mês para ela, entendeu? Então, assim, tem que fazer esse parênteses. O brasileiro, ele gosta muito de imóvel, mas por um desconhecimento do que realmente... Desconhecimento, porque eu vejo pessoas fazendo conta matemática sem levar em consideração a inflação. Então, eu comprei um imóvel há 10 anos atrás por 300 mil reais e aí hoje ele está 380, 390, tá vendo? Eu ganhei. Subiu, eu ganhei 90 mil reais. Não, você precisa contabilizar Exatamente. a inflação do período. Então não é assim, né? Mas... Então, assim, pra você ter ideia, um número que você tem de cabeça, 300 mil reais há 10 anos atrás, na Bolsa Americana seria 3 milhões de reais hoje. Caramba! Entende? Então, assim, é muito diferente. 300 mil há 10 anos seria 3 milhões hoje. 300 mil reais... 300 mil reais, se a pessoa tivesse colocado na Bolsa Americana, ela teria quanto? 3 milhões. Meu Deus. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa fala, não, eu estou recebendo aluguel direitinho. Tá, mas o seu capital não está sendo valorizado direitinho. Entende? Então, Júlia, olha só, se você pegar a Bolsa Americana hoje, Caramba. a Bolsa Americana é um berço de novas empresas, você tem ideia? Oportunidades. A gente está falando de inteligência artificial tem quanto tempo? Assim, forte tem uns 2 anos. Forte. Vai na Bolsa Brasileira, vê quantas empresas entraram, empresas ligadas à inteligência artificial, que é uma tendência mundial, global, de dominação no mundo inteiro. Quantas empresas na Bolsa Brasileira entraram sendo empresas de inteligência artificial? Nem sei. 0. Se você pegar a Bolsa Americana, claramente você encontra 50, 60, 70 empresas. Então, assim, nos últimos 2 anos, eu foquei muito de levar esse conhecimento. Falei assim, olha, tem empresas novas, empresas que ninguém nunca ouviu falar no Brasil, sabe? Que multiplicaram, nos últimos 2 anos, foi parecido com a primeira onda do Bitcoin, saiu de 10 mil para 100 mil. Sabe? Então tem muita empresa, assim, então tem muito negócio para fazer, tem muita oportunidade. E aí o seu conselho é a pessoa monitorar a Bolsa Americana e quem não tem tempo? Pois é, aí é que entra o trabalho que eu faço. Porque assim, a maior parte dos meus clientes, dos meus alunos hoje, é justamente, você tem um dia super agitado. Você não tem tempo de você fazer análise de empresa. E eu não concordo com esse negócio também dos influencers querer ensinar investidor a fazer análise de empresa, porque eu já fiz muita análise de empresa. E, por exemplo, às vezes, para você analisar uma empresa, um trabalho sério, você, como analista, você demora facilmente 1 mês, 2 ou até 3 meses. Você faz diligência, você vai conhecer a empresa. Para uma empresa? Para uma empresa. Você pega o balanço da empresa, vai destrinchar os últimos 4, 5, 6 balanços, vai fazer projeção, vai ver pontos fortes, pontos fracos, vai conhecer todo o mercado que a empresa está, para você saber se aquele mercado tem futuro. Sim. Porque não importa só a contabilidade, você vê o passado, mas quanto que essa empresa vai gerar de lucro no futuro. Sim. E isso é que vai gerar o meu fluxo de caixa, um fluxo de dividendos, e que vai poder fazer as empresas crescerem. E aí não tem só isso, o ambiente que a empresa está no Brasil. Então a empresa tem uma boa projeção, mas o Brasil vai proporcionar um crescimento para essa empresa? E, entendeu? Como é uma coisa complicada, e aí a pessoa quer entender de análise de balanço com influência de internet. Vai dar errado, entendeu? Então, o que eu aconselho? Eu tenho um trabalho que eu tenho os meus, assim, equipes que fazem a gestão aqui no Brasil e fora. Então, assim, olha, eu faço reuniões mensais ou trimestrais para falar assim, olha, nós vamos fazer isso com o seu dinheiro, ok? Concorda com a tese? Sim. Não, e eu quero até dizer o seguinte, eu sou cliente do Rafael, né? Já indiquei para outras pessoas, inclusive a gente tem que fazer uma reunião, porque exatamente quando houve o resultado eleitoral de 2022, foi quando me bateu um desespero, eu entrei em depressão, falei, eu tenho que tirar o dinheiro que eu tenho do Brasil. Foi a conclusão que eu cheguei, e neste ano eu estou concluindo o plano, que envolve a venda de um apartamento. Então, você vê como não é simples, né? Eu já tenho essa diretriz na minha vida desde outubro de 2022,
e aí conseguir fazer algumas coisas, mas eu tô ganhando a liquidez máxima agora a partir da venda de um apartamento e não pretendo imobilizar meu capital mais no Brasil. Especialmente enquanto continuar um governo comunista. Exatamente. Entendeu? Porque a questão política, ela importa. Se você tem um governo que enxerga a propriedade privada como algo errado, é completamente diferente de você ter um imóvel nos Estados Unidos, por exemplo. Mas é engraçado, né, Júlia? Sabe por quê? Onde a propriedade privada é respeitada. Então aqui, pessoal, é perigoso ter imóvel. É engraçado que é o seguinte, né? A propriedade privada ela não está sendo muito... não está sendo tão privada no Brasil, mas quem está no comando tem suas propriedades privadas blindadas. Quem está no comando cria holding, cria institutos. E não é afetado pela caneta, assim, né? Estando ali no instituto, não tem o que fazer. Então, gente, o que a gente está falando aqui é muito, muito sério. Se a ficha estiver caindo para você, não ignore, não tenha preguiça de tomar as decisões e de fazer as medidas necessárias, como venda de imóvel, de repente diminuir o padrão do carro. Eu vejo pessoas, meu Deus, que se endividam para usar um carro ali de 100, 150 mil, 200 mil reais. Para com isso, cara. Pega esse dinheiro. A gente está numa fase do Brasil hoje que a gente está no maior juros dos últimos, sei lá, 20 anos. 15, 20 anos. E sem expectativa de queda. Eu acho que nos próximos 12 meses vai ter uma quedinha meio forçada, porque tem eleição. Questão e tal, política, né? Então, assim, mas a questão do déficit, o que acontece? Quando tem um déficit grande, o Brasil tem que emitir título para poder ir pagar nos rombos. Emitir título, ele vai ter que aumentar a taxa, não tem como, sabe? Então, a gente está numa situação que o brasileiro precisava ter mais consciência, não fazer dívida de forma alguma, não parcelar de forma alguma. Para quê? Para ele poder organizar suas finanças e fazer um pé de meia, um colchãozinho para ele realmente... Eu estou falando até no diminutivo porque a gente está falando para 80% da população brasileira que não tem isso. Obviamente que tem a pessoa que já tem um patrimônio maior. Essa pessoa também ela está sendo muito mal atendida no Brasil. O patrimônio dela poderia render muito mais do que rende. Então, o meu trabalho ele vai nesse sentido, de pegar essas pessoas e fazer uma boa orientação. Fazer uma orientação a depender do caso. De onde fazer o investimento. Porque eu acho que tem um conceito que a gente tem que deixar muito claro. Quando você falou sobre independência financeira. O que é independência financeira? É você ter construído um patrimônio que te garanta a possibilidade de não trabalhar mais. Então, por exemplo, de novo, nós estamos num país onde a censura é pesada. Vamos imaginar que você entre numa lista negra e o seu nome passe a ser banido. Olha, esse nome aqui não é para ser contratado mais. Gente, a gente está num país comunista. O que eu estou falando não é teoria da conspiração, isso é real, tá? Então, vamos imaginar que seu nome está ali numa lista negra e você vai bater na porta, vai pedir emprego, as pessoas não vão poder te contratar. Não vão. Você vai morrer de fome. A menos que você tenha um patrimônio já investido que te garanta uma rentabilidade. Exato. Que você consiga... Tá, eu consigo comprar minha comida, eu consigo pagar meu aluguelzinho, eu não vou... Então, é sobre isso que nós estamos falando. Assim, tem coisas que quando eu vou falar de investimentos, nas palestras que eu faço, nos podcasts e tal, eu não entro muito na questão política, apesar que hoje é muito importante falar para as pessoas verem, não é o que está acontecendo hoje, mas o que está acontecendo hoje vai refletir muito daqui a 4, 5, 10, 15, 20 anos. Entende? Então, se você não faz isso de você juntar uma grana para o futuro, você vai se ferrar. O que eu falo, independente do governo, independente de qualquer situação política que a gente está enfrentando. A gente tem dados do IBGE que mostram que apenas 1% dos brasileiros, dos aposentados brasileiros, tem independência financeira. 1% dos aposentados. Ou seja, se a Previdência quebrar, a pessoa passa fome. Não, a Previdência já não sustenta. Né? Porque a Previdência... Não, mas eu digo assim, quebrar no sentido de não pagar mais. Eu não... Porque hoje ela está pagando porque o governo continua se endividando. Eu não acredito que ela não pague. Mas, por exemplo... Eu acredito. Mas é porque é o seguinte, o governo federal é a única instituição dentro do Brasil que pode pegar uma folha em branco, botar numa impressora e sair dinheiro lá na frente. Sim. Entende? Então, o que acontece? Não é que ela fala assim, eu não vou pagar a sua aposentadoria. Não, ele vai pagar. Só que quando ele vai chegar num extremo de ter que emitir moeda para isso,
a inflação vai ser tão corrosiva que ele vai te pagar, mas você não vai comprar um cigarro com esse dinheiro. Você não vai comprar nada, entendeu? Então, assim, a questão assim, pagar, ele vai pagar. Só que o dinheiro pode não valer nada. É a mesma questão para os funcionários públicos que estão achando que, que vai aposentar lá na frente. Ele pode continuar te pagando, só que a inflação vai correr. Como, se você pegar qualquer funcionário público, o servidor público, se você conversar com ele, se ele não recebeu um DAS ou subiu de nível, você vai ver que ele está comprando cada vez menos coisas com o passar do tempo. Então, isso é um sinal de que ele vai chegar lá no final da vida dele e servir dessa estatística de 1% dos aposentados brasileiros apenas têm independência financeira. Isso é muito grave, gente. Então, assim, a gente tem 40% tem que trabalhar até morrer, outros 40% tem que depende de pai, filho e tal, e tem aí uns... E tem uma série de profissões que não tem como a gente pensar na pessoa trabalhar até morrer. Acho que um trabalho intelectual... eu sou jornalista, eu sou professor. Você até pode ter condições de continuar trabalhando, apesar de que o mercado naturalmente começa a te excluir. Exatamente. O mercado não quer pessoas mais velhas, né? Mas um motociclista que trabalha com entrega. Um pedreiro. Inclusive, até eu vi uma notícia, o iFood já começou a entregar por drone no Ceará. Então, você imagina o desemprego em escala que vai acontecer. Então, a gente está falando de um assunto extremamente sério que pode ser assim, fundamental para a sua sobrevivência da sua família e é importante cair na real. Não é para entrar em desespero, porque há alternativas. É isso que é importante. E tem muita gente que pensa assim, mas eu ganho tão pouco, eu mal dou conta de pagar as minhas contas. Aí é uma questão de reorganização. Exatamente. Sabe o que uma amiga minha, ela comentou comigo e a partir de janeiro do ano que vem eu vou começar a adotar. Eu não vou usar cartão de crédito mais. Não vou usar. Por quê? O cartão de crédito, como você não está tirando dinheiro ali da conta, você não tem aquela sensação de estar abrindo mão do dinheiro. Tem essa questão psicológica. Segundo, você entra naquilo assim, mas se eu gastar, eu estou ganhando milha. Então, você acaba se estimulando a gastar mais para ganhar mais milha, para você ter a sensação de que você está tirando alguma vantagem. E o controle de gasto também, porque no cartão de crédito chegou a fatura. Mas quem é que para analisar o quanto gastou com roupa? Exatamente. Mulherada, principalmente. Quanto você gastou com roupa, quanto você gastou com salão, o quanto você gastou de happy hour com as amigas. Então, eu conversei com essa minha amiga, que é uma pessoa que eu super confio. Inclusive, preciso te apresentar. Ela é maravilhosa. Acho que vocês vão fazer uma bela parceria, porque ela é economista do Banco Central. E o marido dela também trabalha com blindagem patrimonial. Legal. Acho que vai dar super certo. Mas, assim, foi ela que me falou isso, eu refleti e cheguei à conclusão. Então, assim, até o dezembro eu tenho conta parcelada, compra parcelada, depois de dezembro acabou, eu vou... Fora a taxa do cartão. Que você tem que pagar cartão de crédito. Então, ela falou assim, Júlia, eu pago as minhas despesas no Pix. Essa questão consequentemente, eu pago à vista, consequentemente, eu posso pedir desconto muitas vezes. Essa questão até das milhas, eu vejo assim, tem bancos, por exemplo, o Banco Inter, que ele, em vez de milhas, ele te dá cashback. E ele te dá cashback, inclusive, no débito. Então, você pode usar. Então, inclusive, no meu livro que eu trouxe para você hoje, quando você fala de você ver assim, a fatura do cartão de crédito, quando eu vejo uma pessoa que ela está com um problema de que não consegue fazer investimentos por conta da desorganização, uma das primeiras coisas que eu faço é abrir a fatura do cartão de crédito, ver como que está gastando. Legal. Sabe? Porque, e aí, 90% dos casos... A pessoa olha assim, meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia. Então, por exemplo, você pega uma pessoa e você vai ver todos os débitos que ela tem. Aí começa a ter os streamings. Aí ela tem o Netflix, ela tem o Disney Plus, ela tem o Prime, ela tem... Aí R$500 por mês que vai dar 5 mil, 6 mil por ano de streaming. Peguei casos assim. Você vem cá, você assiste televisão 24 horas por dia? Não, eu nem vejo, na verdade. Pô, então cancela esse negócio, cara. Porque a pessoa fala assim, eu não tenho como fazer investimentos. Cara, se você cancelar os streams, lá em casa a gente tem a política, minha filha mesmo. A gente estava... Tinha uma época que a gente estava no Prime TV, e aí entrou aquela série da Wandinha, que é da família Addams, não sei se você conhece, que é no Netflix.
E ela falou assim, pai, eu queria tanto ver a Wandinha. Eu falei assim, filha, então é o seguinte... Então a gente cancela do Prime. Porque no Prime tem os Marvel, né, super-heróis, aquele negócio todo. Ela falou assim, não, então pode cancelar, você não tem fidelidade. Porque foi até uma questão educacional, cara, é R$30. Mas para ela ver que não dá para ir acumulando. Então a gente, na hora, eu fiz na frente dela. A gente pegou, cancelou o Prime, fizemos lá no Netflix, ela assistiu a série que ela queria, passou mais um tempo, ela falou assim, e aí, vamos voltar lá pro Prime e tal? Não, vamos voltar. Aí cancelou, voltou para cá. Pois é. Na minha família, todo mundo faz isso. Não, sabe? exatamente. Porque isso porque assim, como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, assim, é R$30, R$40. Mas vai somando. Daqui a pouco tem, por exemplo... isso aí você já consegue fazer ali R$200, R$300 por mês, que você já pode colocar direto numa poupança. Numa poupança no sentido de investimento. Não estou falando... no poupança é o modo de falar. É, o modo de falar. Então, assim, no livro, dos primeiros passos que eu falo... Cadê o seu livro? Que me segue. Eu vou sortear esse livro aqui. Quem falar comigo... Eu vou fazer um sorteio, tá? Mas assim, assumir o controle das suas finanças, né? Então, Rafael, o nosso tempo está se esgotando. Então, eu preciso passar alguns recados aqui. Até para você. Eu sei que você estava viajando, tirando um período aí de descanso. Pois é. Hoje, eu iniciei um projeto. Então, todo dia, de segunda a quinta... A partir das 22 horas, eu e o Thiago Mello, a gente entra com 30 minutos de notícia super rápido. Então, vamos lá. Você tá com a vida toda corrida. 30 minutos você vai saber o mais importante que aconteceu. Então, assim, eu entrego um trabalho de curadoria, porque eu tô ligada nos noticiários brasileiros e americanos. Então, a pessoa ganha esse trabalho de curadoria, que dá um puta de um trabalho. E aí eu coloco ali as notícias e eu já trago ali uma análise, mesmo que mínima, para a pessoa entender. Tá, então isso significa isso pode trazer isso, se prepare para tal. Então, para quem quer se informar, e outra, é leve. Eu e o Thiago, a gente coloca um clima mais leve, ele é bem engraçado também. Então, assim, não é aquele noticiário que você assiste e quer cortar seu pulso no final. Não, é bem rápido e você acompanha no canal Júlia Luci DF do YouTube, que é o mesmo canal que a gente transmite o Haja Lucidez, que aí é o podcast que vai ao ar sextas-feiras. Então, de segunda a quinta, a partir das 22 horas, 30 minutos de lucidez, e na sexta-feira, Haja Lucidez, que é o papo mais completo, tá? E aí eu queria, então, reforçar. Quem quiser entrar em contato com você, faz o quê? Tem lá as minhas redes sociais, Mentor Fim, né? Eu tenho o meu Instagram também, Rafael Cisne, mas o lado profissional aí chama-se Mentor Fim. E se você entrar lá, a gente vai começar a bater papo e eu posso te orientar com os investimentos. Eu posso te ajudar a começar a fazer investimentos, porque é possível para todo mundo, independente da renda. Eu posso também te ajudar, você que já tem investimentos, a aumentar a sua rentabilidade através assim, de uma análise da sua carteira, mostrar o que os bancos e as corretoras estão te oferecendo, e em 99% dos casos eu consigo te dar uma rentabilidade maior do que você está tendo, e não só a rentabilidade, mas também a proteção de você poder abrir uma conta fora, numa grande instituição, e estar realmente blindado de tudo que acontece aqui no Brasil. Aí, gente, proteja o seu dinheiro do Brasil. Acorda, antes tarde do que nunca. Pois é, pessoal, esse aqui é o Rafael Cisne, é sempre muito bom. A conversa sempre passa rápido, já foi 1 hora já, mas, né, passa rápido. Não perca essa oportunidade de se proteger, de proteger seu patrimônio. Afinal de contas, gente, é o seu trabalho. Você abre a mão de dormir, você abre a mão de ficar com as pessoas que você ama, você abre mão de malhar, você abre mão de uma série de coisas para poder trabalhar. O mínimo que você tem que fazer é respeitar esse seu esforço, que está materializado no dinheiro, e colocar o seu dinheiro num lugar seguro e rentável para você poder conseguir ter uma vida tranquila e principalmente longe das garras do governo comunista brasileiro, né? Então, muito obrigada a você que acompanhou. Se você gostou, compartilhe, curta e haja lucidez. Obrigada. Haja lucidez.